Aqui para fazer a ovelhinha nós vamos usar esses 4 moldes. Aqui é a lateral da cabeça, aqui o rostinho, a orelha. E de tecido eu vou estar usando aqui o alpaca na cor rosa e o plush na cor branca para fazer o rostinho. A dica aqui é você sempre riscar o molde de pé aqui no fio do tecido. Todos assim, de pé, ó, sabe? Nunca fazer um assim, outro assim. Então, você risca todos no mesmo sentido. Como você saber que você está no fio do tecido? Tá em pé. O tecido aqui na lateral, ó, tem uma auréola, que é esses furinhos aqui, ó. Então, esse aqui é a lateral. Então, você vai colocar o molde de pé, sempre assim, nesse sentido. Outro jeito que você pode saber também é ele estica um pouquinho. Então, esse esticar do tecido, ele vai estar sempre para o lado, né? Aqui para cima ele não estica quase nada, né? É só para o lado, ó. Para o lado ele estica bastante. Então, sempre você colocar em pé para ele esticar para o lado. Essa dicasinha também que eu uso aqui, ó, por exemplo, agora o ventilador tá ligado, então vai ficar levantando aqui o meu molde, ó. Aí eu uso um pedacinho dessa fita aqui em alguns pontos. O molde da parte de trás da cabeça, a gente risca um assim, vira e risca novamente. A orelha também, a gente risca assim, vira para riscar novamente. Essas peças a gente vai cortar no risco agora. Agora o rostinho nós vamos riscar aqui no plush branco. Segue a mesma coisa. Tecido de pé, elasticidade para o lado. A gente coloca assim. Então, aqui já tá todas as peças cortadas, ó, o rostinho e a orelha eu cortei um quadrado também, aqui desse tamanho, pra gente costurar no risco. Aqui agora eu vou juntar o rostinho, aqui na parte lateral da cabeça, e eu vou alinhavar, porque esse tecido, ele se mexe muito, né, que é tecidinho de malha, então acaba que pode a costura sair torta. Então, para garantir que já sai certinho, é melhor alinhavar. Então, encontrei o meio aqui do rostinho, vou encontrar o meio aqui dessa parte. Vou fazer um sinal aqui. E aqui eu já marquei o meio, juntar meio com meio, dessa forma. E vou prender. E aí eu vou costurar isso aqui, ó. Costurando até chegar aqui, no final. Aí eu já vou colocar um prendedor aqui pra gente distribuir certinho. Aqui para o outro lado a mesma coisa. Às vezes sobra assim, ó. Você vai medir, você vai falar, nossa, tá sobrando aqui. Aí você tem que ajustar já, ó. Coloca já a pontinha com pontinha. Por isso que é bom a gente distribuir já antes de costurar. E aí você dá uma puxadinha assim, ó, e vai distribuindo.
Que ele dá certinho, ó. Eu dei só uma puxadinha no rosa e ele distribuiu por igual, ó. Reto. E aí a gente vai fazer aqueles pontinhos de aniavo. Primeiro aqui eu vou dar um nozinho para não correr o tecido, né? E a gente vai ajustando e costurando. Aqui no final a gente volta e costura esse outro lado aqui. Agora eu voltei, ó, já finalizei essa parte. Volto aqui no meio e continuo daqui pro outro lado. Então, aqui, como já tá alinhavado, eu posso começar aqui. Eu não preciso começar do meio para o lado, igual eu faço, né? Então, eu já posso começar desde aqui do início. Então, vou escolher assim, se um lugar ficou um pouquinho mais rugado, assim, que a gente vê que sobrou um pouquinho mais de tecido, então eu vou começar desse lado. Porque se correr um pouquinho o tecido, ele já ajusta para o outro aqui. E outra dica é... Esse tecido não é bom para costurar pontinho muito pequeno. Então, eu tô colocando aqui 3,5 a largura do meu ponto. Para ele andar, porque ele é fofinho, ó. Ele, pelo menos aqui na minha máquina, ele fica meio empacando por conta dele ser alto aqui, ó, fofo o tecido. Então, eu tenho que sempre estar baixando o tecido aqui na frente, ó, para ajudar a máquina. Aí eu vou cortar os pontos do aniavo. Aqui também tem uma dica, eu sempre faço assim, ó. Costuro primeiro desse lado, do lado do alpaca aqui. Daí eu viro e venho aqui por esse lado e passo outra costura. Que daí, às vezes, fica um lado mais em cima, outro mais embaixo. Enfim, quando você passa a costura dos dois lados, ele ajusta melhor. Tá vendo? Aqui tem duas costuras, ó. Ele ajusta melhor. Agora a gente vai fechar essa pinça aqui na cabeça. Agora a gente vai costurar a orelha. Tá aqui o tecido plush com tecido alpaca, direito com direito. Nós vamos costurar daqui até aqui, ó. Deixar essa parte aberta. Agora aqui na orelhinha, ó, vou mostrar aqui no molde que tem uma partezinha que é maior e a outra que é menor, tá vendo?
modelo dela é assim. Então, a gente vai dobrar essa parte menor pra ficar assim, ó. Aqui, ó. Parte menor. Por isso que a gente tem que fazer ela espelhada. Vou dobrar. E aqui eu vou dar uns pontinhos pra deixar ela já segura aqui no lugar. Aqui eu já fiz a outra. E para colocar a orelhinha aqui, a gente divide o meio aqui da cabeça para poder encontrar o lugar. E o meio daqui, ó, vai dar justamente aqui a partir dessa pontinha, sabe? Tem o molde, tem essa primeira pontinha, ó. A partir dessa primeira pontinha que a gente vai costurar a orelha. Deixa eu costurar o lado certo. Aí, aqui, ó, a partir dessa pontinha, a gente coloca a orelhinha. Aí aqui o outro lado a mesma coisa, ó. A partir da pontinha, a gente coloca a orelha. Ficar assim. Uma dica aqui é sempre sempre que a gente for fazer um rostinho, a gente tem que medir exatamente igual aqui, ó. Sempre tem que dar essas medidas, mesmo você colocando ali nas pontinhas, você mede para ver se estão justo aqui, igual os dois lados. É porque qualquer centímetro de diferença vai dar diferença no rostinho, não vai ficar legal. Ele tem que ficar exatamente igual aos dois lados. Então, que na hora de costurar, por exemplo, se você escolher costurar para baixo, assim, de cima para baixo, esse lado, aqui é a mesma coisa, você vai costurar de cima para baixo. Agora, nós vamos fechar essa pinça aqui, ó. Costurar isso aqui só na parte branca. Aí a gente vem costurando, não faz aquele bico assim, retinho, não. A gente vai costurando aqui assim no biquinho, a gente dá uma viradinha para ele não ficar tão pontudo. Aqui, ó, você percebeu que eu vim costurando e não finalizei reto. Dei uma pequena viradinha aqui e finalizei pra cá. Assim, quando a gente for bordar o nariz aqui, ó, ele não fica tão pontudo. Dá uma quebradinha aí na ponta. E agora a gente vai fechar aqui a parte de trás da cabeça. E a gente vai juntar essas duas partes retas aqui, ó. Vamos fechar aqui. E agora que já tá pronta a parte da frente e a parte de trás. É só juntar. Colocar a orelhinha aqui pra dentro. Junta o meio com o meio aqui. E vou colocar prendedor aqui em volta pra gente passar a costura. Então aqui a gente vai costurar até dar no fim desse molde aqui da parte de trás. Você vai juntando a parte da frente até dar no fim do molde de trás. Como essa peça não está alinhavada, então eu prefiro começar aqui do meio, vir até aqui. Depois eu viro, começo do meio e vou até cá.
Agora é só encher. Primeiro eu dou arrumada aqui no rostinho dela, pra ficar bem cheinho. Aí a gente faz um aninhavo aqui, fuxiquinho. Vamos fechar. Aqui para bordar o olhinho e o narizinho, tô usando essa linha aqui, ó, que é linha de crochê marrom. Coloquei na agulha aquela dupla. Peguei uma agulha grande aqui. Primeiro eu vou fazer o narizinho para poder a gente ter uma base para o olho. Vou sair aqui bem nesse cantinho, ó, bem na pontinha. Vou fazer um pontinho assim, ó, tipo, vou fazer a letra V. Pontinho pro outro lado. Sai no mesmo lugar. Agora eu vou fazer um ponto grande aqui. Agora eu vou deixar a agulha aqui ainda. Por enquanto eu não vou fazer esse ponto. A gente vai marcar o olhinho. Então o olhinho mais ou menos eu pego aqui na pontinha do V, ó. Sobe um pouquinho. Mais ou menos um dedo, coloco aqui. Aqui é a mesma coisa, sobe um pouquinho. E aí a gente ajusta aqui, vê se tá no lugar que a gente acha que tá legal, né? Então a gente vai ajustando assim. Pra mim, acho que nesse lugar aqui tá ótimo, ó. Então, pra mim aqui tá bom, aí eu vou colocar a agulha já pra lá. Como essa linha aqui está dupla, eu vou colocar 6 vezes para fazer esse olhinho. Você pode fazer menor ou maior. Para isso, vou só aumentar a quantidade ou diminuir. De volta aqui na agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou voltar aqui no mesmo lugar. Agora vou lá no outro. Vamos fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar um nó aqui para segurar isso aqui, né? Então, os 2 nó. Aí eu vou separar a linha aqui, ó, vou cortar para ficar só uma ali. Só uma. Agora eu vou fazer o quê? Uma pequena expressão aqui no rostinho dela. Vou vir aqui no olhinho. Vou sair aqui no meio do nozinho, ó. Vou voltar no meio do nozinho. E vou puxar um pouquinho assim, ó. Para ela dar essa expressãozinha assim. Aí eu seguro aqui, ó, para não voltar. E faço o nó. Entendeu? Tá vendo? Ó, esse lado tá com a expressãozinha, esse ainda não tá. Porque a gente puxou.
Aí vou fazer a mesma coisa aqui. Assim ela fica mais bicudinha, assim, ó, com a expressão. Então aqui a cabecinha já tá pronta, ó. Então agora a gente vai começar a fazer o corpinho. Para quem já conhece, quem já comprou meus projetos de naninha, o corpinho é igual os outros. Muda nesse projeto aqui que esse corpinho aqui não tem o forro, então ele altera um pouquinho as medidas. Porque o forro que a gente põe nos outros projetos é justamente para dar volume na calça ali, na roupinha dele. Só que essa daqui, como ele já é um tecido volumoso, ó, fofo, então não precisa de forro. Aí vai ter um pouquinho de alteração nas medidas da roupinha só. Mas o restante é a mesma coisa, tudo igual. Então aqui, para o bracinho e os pezinhos, eu tô usando o mesmo tecido do rostinho, que é o plush branco. Já risquei aqui o meu molde de sempre, né? Molde do bracinho. E risquei aqui também no tecido duplo os pezinhos, né? 2 vezes. E aí é só a gente costurar e desvirar. Aqui já tirei todo o excesso de tecido. Aqui eu dei uns piquezinhos, ó, na curvinha aqui para poder desvirar melhor. Pezinho. Aqui no bracinho a gente vai abrir, encontrar o meio aqui, vamos abrir uma das partes, fazer um pique, desvirar. E agora eu vou colocar plumate e encher essas peças. Aqui, ó, já enchi os bracinhos, pezinho. A gente dá uns pontinhos aqui, ó, só pra fechar essa boquinha aqui, ó. Só pra fechar essa abertura. Já fiz os dois. E aqui também vou dar uns pontinhos. Agora a gente vai juntar a cabeça aqui nesse bracinho, ó. Uma dica aqui é você fazer os pontos bem aqui, ó. Você vai fazer os pontos bem em volta aqui dessa abertura, pequeno. Não aqui, que às vezes a gente empolga e a gente vai aqui longe, né? Não é isso. Nós precisamos de um espaço aqui para depois colocar a roupinha. Então a gente vai fazer a costura bem aqui em volta, ó. Uma costura pequena. Tipo, coloco aqui junto essa abertura com essa. Sim. E aí eu vou fazer esses pontos aqui onde eu falei para vocês. Primeiro faço um ponto assim em cada lado, uns 4 pontos, só para segurar ela no lugar. Fiz mais um, vou fazer um aqui desse lado. Agora aqui na frente. Aí a gente vai agora, vamos fazer o pontinho junto, né? Daquela forma que quem já faz minhas naninhas já sabe. É sempre um pontinho na cabeça
Outro aqui no bracinho. Aí você faz assim, ó, vários pontinhos, depois você puxa. E vamos fazer isso em volta todo. E aqui eu já terminei. Aqui é para fazer a roupinha sem forrar, eu tirei as medidas de 60 por 30 de altura. E aí a gente vai dobrar assim uns 2 centímetros e fazer a costura de um lado e do outro, mais ou menos 2 centímetros de cada lado aqui. A gente dobra e faz uma costura reta. Esse tecido ele é um pouquinho chato de costurar com esse volume, então sempre é bom a gente estar puxando aqui, ó, para ajudar. Aqui agora eu vou pegar essa parte aqui, vamos encontrar o meio. O meio tá aqui. Daí a gente vai juntar aqui, ó. Direito com direito. E vamos costurar, fechar até aqui, essa parte. Daqui fechei até a metade. Agora a gente vai medir aqui para ver quanto que sobrou aqui. Aqui, ó, a abertura sobrou 12 centímetros. É que eu vou fazer, virar o lado. E a gente vai medir 12 centímetros aqui. Marcar. Aí vou cortar aqui, abrir até ali o alfinete. Pronto. Agora eu fiquei com os dois lados abertos. Aí a gente só vai fazer isso. Aqui. Vou juntar tudo direitinho aqui, essa parte, para depois a gente costurar. Aqui eu já coloquei prendedor e tudo. E aí agora a gente vai passar. Aqui tá fechado, agora a gente só faz uns piquezinhos aqui, ó, nesse meio para desvirar melhor. Aí abre assim, ó, desvira melhor. Agora aqui a gente vai pegar e vamos medir aqui, ó, na lateral 5 centímetros, começando aqui de cima. 5 centímetros, vou marcar, fazer a mesma coisa aqui do outro lado. 5 centímetros e vou marcar. E aí, vou abrir, que é onde a gente vai passar o bracinho aqui. Abriu as duas. E agora, para não ficar assim desfiando, a gente vai passar uma costura aqui de cada lado, ó. Dobra assim um pouquinho. Passa uma costura assim. Toda ela. É só fazer igual no outro lado.
Então, aqui já tá toda pronta, já fiz acabamento aqui nos dois lados. Vou desvirar agora pra gente passar fita. Aí agora eu vou passar uma fita, pode ser fita de cetim ou um cordão, alguma coisa eu vou passar aqui dentro pra gente poder franzir. Para isso eu tenho que fazer uma aberturazinha aqui, ó, pequena, sem furar esse lado, né? Só o lado de dentro aqui, ó, na borda. Então eu vou abrindo conforme eu vou passando a fita aqui para mim poder encontrar a abertura mais fácil. Eu vou usar esse passador de elástico aqui, ó. E vou passar uma fita de cetim. Vou começar aqui no meio, né? Encontro dos dois tecidos. Para facilitar, a gente corta a lã aqui, ó. E a gente vê melhor aqui o tecido para poder abrir. E aí nós vamos fazendo aqui em todo, até chegar lá de volta. E aí a gente chega aqui, ó. Passamos em volta toda, chegamos, ó. Encontramos com a outra aqui. Aqui, ó, quando a gente passa a fita, sempre sobra assim essas pontas, ó. Porque a gente passa aqui um pouquinho mais pra dentro e sobra essas pontas assim, ó. Em outro tecido, que é um tecido mais fino, a gente costura aqui mesmo, junta, dá uns pontinhos assim, e ela vai ficar essa manguinha mais bem acabada, assim, mais bonitinha. Como esse tecido é muito volumoso, eu vou colocar pra dentro, não vou fazer ela assim pra fora. Eu dobro aqui e faço uns pontinhos aqui pra dentro, pra deixar ela, não deixar muito largo aí no pescoço. Então, faço de um lado e do outro. Para ele ficar um acabamento mais bonitinho. Então, tá vendo aqui do outro lado sobrou uma pontinha? Vou jogar ele aqui pra dentro e juntar aqui. Aí eu vou fazer do outro lado a mesma coisa, tá vendo? Ela ficou agora com o acabamento certinho aqui na fita. Não tem nada sobrando. Agora eu vou vestir aqui a ovelhinha nessa roupinha. A gente puxa aqui. Eu ainda não cortei a fita aqui, ó, pra gente aproveitar, não desperdiçar ela. Vou cortar quando eu puxar. E agora você vai apertar o máximo que você conseguir aqui, ó.
muita força. Fazer o segundo nó. Mais um. Aí eu coloco essas pontas aqui pra dentro. Você pode queimar elas pra não desfiar e guarda aí dentro. E agora aqui nos pezinhos a mesma coisa. A gente abre aqui, passa a fita. Vou colocar o pezinho. Amarra bem forte. É só fazer igual no outro pé. Aqui agora, ó, o pezinho tá amarrado, mas ele tá solto. Se puxar, a gente solta. Então, a gente vai dar uns pontos aqui, ó. Passar a linha aqui por o meio. Você vai passar no meio do pezinho pra segurar ele. Sair aqui do outro lado. A gente vai fazer uns 2 desse lado aqui, ó. 2 pontos. Vamos de novo pra cá. Você coloca uma linha bem forte, tá? De preferência linha de pipa. Essa aqui é uma linha de pesponto, tá? Dupla, tá? A linha bem forte. Pra não ter perigo de soltar isso aí. Então, eu fiz 2 pontos desse lado. E a gente vai passar aqui pra frente. E vamos fazer 2 pontos pra lá. Esse lado aqui. De frente pra trás. Olha lá, 1. Sempre passando no meio do pezinho. Pra segurar ele. 2. Aqui, ó, já fiz 4 pontos, então, ó, tá bem firme. Se você quiser fazer mais, não tem problema, pode fazer mais. Mas esses 4 já deu uma boa segurada aqui, já não consegue soltar, ó, porque a linha é forte. E aí a gente finaliza ela aqui, amarrando o pontinho as 2 vezes. A gente esconde a linha aqui pra baixo, ó. Aí, não solta. Aí, fica bem seguro, ó. Aí, só fazer a mesma coisa aqui no outro. Aqui agora no pezinho, esse aqui é opcional. Se você quiser, você pode deixar o pezinho desse jeito. Mas você também pode dar uma incrementadazinha aqui, ó. Peguei a mesma linha forte, linha de pesponto, fiz um pontinho. Não tem problema de deixar esse pontinho aqui, ele não vai aparecer, ó. Vou colocar aqui assim, ó, mais ou menos no meiozinho do pé. Sair aqui. E vou fazer um ponto assim, ó. Vou lá embaixo novamente. Mesmo lugar, vou sair no mesmo lugar aqui em cima. E vou puxar. Puxar até marcar o pezinho e fazer assim. Vou de novo lá, seguro. Fazer mais uma vez. Aí eu venho e finalizo aqui.
os 2 nozinhos de acabamento aqui. E vou esconder a linha. Aí, ele vai ficar esse pezinho diferente aqui, ó. Eu fiz aqui na outra. Assim. Aí é só repetir aqui no outro pezinho a mesma coisa. Então aqui a naninha já tá toda pronta, a gente só vai fazer um lacinho agora, pra botar aqui na cabeça dela. Aí eu peguei aqui um tecido plush também. Você pode fazer de outro tecido se você quiser. Mas eu aconselho fazer sempre tudo do mesmo tecido, que daí quando você lava não precisa passar, né? Se você fizer, por exemplo, de tricoline, quando você lavar o lacinho vai ficar todo encolhido, aí tem que passar ferro nele. Aí então fazendo de plush fica melhor. Aqui eu peguei um tecidinho de 10 centímetros por 7. E aí vamos fazer aquela costura que quem já me acompanha aí sabe como eu faço esse lacinho. Eu vou fazer uma costura daqui até aqui, outra aqui, deixando uma abertura aqui no meio. Aqui eu já fiz, ó. Deixei a abertura aqui, costurei as laterais. Agora a gente faz assim e passa uma costura de cada lado. Aqui já costurei. Tirar as pontinhas aqui. Vamos desvirar. Agora eu vou amarrar uma fita de cetim aí. Aí você queima aqui as pontinhas para não desmanchar. Aí a gente costura aqui a cabecinha dela, vou colocar aqui de um ladinho. Dois pontos bem forte desse lado, aí viro para esse. 2 pontos também aqui. Então, os 2 pontinhos aqui. Finalizar. Jogar aqui pra dentro. Então, aqui tá finalizada já, prontinha a naninha, ovelhinha. Com um charmezinho, né? Achei muito charmosa essa ovelhinha. Ah, se você quiser também, você pode usar lacinho no pescoço, é só fazer o mesmo lacinho. Pode usar assim. Então é isso aí. Por hoje é só. Beijo pra você. Até o próximo vídeo.